Agora, para prefeitos, a gente tá com uma ideia, que é uma ideia baseada em experiências que tem no Japão, experiências que tem na China, que é o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial, que é o seguinte. Cara, não existe, até pela distribuição normal de inteligência, não existem prefeitos capazes de implicar políticas públicas em tantas cidades. Tem tão pouco corpo técnico. Tô sendo bem sincero. Ainda mais em municípios pequenos. Pô. E muito pobres. Não tem. Os caras que administram as cidades nos interiores do Brasil, se apertar direitinho, talvez escreva um parágrafo. Eu tô falando assim, um nível bem pedestre. Esses caras, no fundo, eles formalmente têm que ser eleitos para administrar as cidades deles, teve uma eleição e tal, mas na prática, as políticas públicas têm que vir como um pacote que vai ser aplicado, e eles só vão aplicar. E tem que ter um fiscal que vai checar a aplicação com os KPIs, que é o que a gente quer aplicar. E assim, você tem um município, você ganhou a eleição para prefeito, se o município ele tá, sei lá, 20% abaixo da média do IDEB, ele vai ter que ficar no mínimo 10% abaixo até os fim dos 4 anos. Ponto. Se ele não ele tem que aumentar a arrecadação desesperadamente, ele tem que aumentar a atividade econômica no município, ele tem que elevar a taxa de cobertura de saneamento básico. Esses indicadores são obrigatórios. Hoje não tem. Hoje um prefeito não precisa cumprir indicador nenhum e ele concorre à eleição. Então o que acontece? Se esse prefeito, ao longo dos 4 anos, ele não consegue atender esses indicadores, o mínimo do mínimo do mínimo, ele fica inelegível por 8 anos. E, paralelamente, o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios ele tem que ser condicionado por um comissariado que precisa ser criado, que vai determinar, não, você está aplicando essa política, você está aplicando a política, está funcionando, vai o dinheiro. Se não está aplicando a política, ou se o dinheiro está sendo desviado, ou se está sendo altamente ineficiente, segura o dinheiro. Aí segura o dinheiro até... Aí tem que ter uma medida jurídica, que é a legislação que a gente está criando, ela prevê isso, em que aí o comissário faz a aplicação do dinheiro no município. O prefeito continua lá, sendo o prefeito popular, que o povo gosta. Mas as políticas que ele vai adotar, infelizmente, hoje, ele nem sequer vê como prioridade, nem tem condições técnicas de fazer. Então você vai ter que trazer material humano para administrar os municípios. Para fazer isso, você tem que diminuir o número de municípios. Leva o material humano, coloca os KPIs, e aí a gente começa a fazer esses municípios pequenos, que vivem do dinheiro das pessoas produtivas, eles serem administrados à moda dos lugares produtivos do Brasil. E com critérios muito claros. O principal deles, você vai ter que gerar arrecadação por aumento da atividade econômica. Ponto. Vai ter que se picar. Se é prefeito, a primeira coisa que você tem que fazer é como eu gero atividade econômica. Porque não dá para ter um município que não tem atividade econômica. Ele é um não município. A ideia da própria cidade, a ideia da polis grega, é uma ideia de que ela é quase autossuficiente. E, pô, um município que não é autossuficiente em absolutamente nada, ele não é um município. Ele é tudo menos uma cidade. Quer dizer que se eu parar de mandar dinheiro para ele, aquele município todo mundo morre de fome. Então temos um problema claro. Então nós temos que resolver, para não deixar que as pessoas literalmente morrerem de fome, nós temos que ter uma transição em que aqueles municípios eles se tornam municípios autossustentáveis e as pessoas se tornam autossustentáveis. Uns indicadores obrigatórios, número de pessoas no Bolsa Família. O prefeito tem que terminar o mandato dele diminuindo. A gente tem que começar com os prefeitos, depois com os governadores. Um governador do Maranhão tem que terminar o mandato dele, tem menos pessoas no assistencialismo. É isso. Porque aí eu não preciso mandar tanto repasse de Santa Catarina pro Maranhão. E aí Santa Catarina pode fazer mais estradas, que tá faltando estrada lá. São Paulo pode investir na desfavelização. Assim a gente resolve a federação. Então, eu acho que com um modelo desses, que é um modelo que, pra mim, é uma revolução que a gente muda tudo na política do Brasil. Porque aí o Ciro Nogueira não tem como se reeleger muito. Porque como é que ele vai ficar comprando voto daquelas pessoas se nem pra reeleger o prefeito inútil dele ele vai conseguir? Se a emenda dele fica condicionada aos desempenhos do prefeito. Aí não tem a utilidade desse cara. A utilidade que ele tem... Porque na prática a força do político do Centrão é a força que ele tem em mandar recurso e comprar apoio na base dele. Essa força se torna, assim, quase inútil. E aí você começa a ter uma melhora na representação. Outra coisa, a gente fez um estudo com os pesquisadores nossos na revista Valete, mostrando que existe uma correlação direta entre IDH e voto no Centrão. Correlação negativa, né? Quanto mais baixo o IDH, mais voto no Centrão. E quanto mais alto o IDH, mais as pessoas vão votando em candidatos de opinião. Isso é uma grande notícia. Porque se a gente vai criando atividade econômica nos municípios e melhorando o IDH daqueles municípios, as pessoas não vendem o voto. Vendendo menos o voto, elas têm um voto mais consciente e a qualidade da representação melhora. Então, isso é uma revolução política que a gente faz. E eu tô tentando pregar isso para todos os lugares que eu vou, porque isto muda o Brasil no longo prazo. O resto, o Xandão é um problema agora, é um problema imediato. Isso aqui é o problema, é o nó do Brasil. O nó do Brasil para resolver, para um cara aqui em São Paulo ter uma startup
e que ela vai ser funcional, e que os marcos regulatórios vão funcionar, e que o país é funcional, que os juros não vai ter um gigante, esse país só vai existir se a gente resolver esse assunto. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.